Bom, vamos lá então. Estão vendo o texto? Vamos nos dividir para ler, porque tem vários tópicos. O Cristiano pode ler os dois primeiros, Cristiano? É isso. As raças adâmicas, o sistema de capela. Os mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cachoeiro, que recebeu, na Terra, o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros, que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente de sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capela e nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Um mundo de transições. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas do século XX nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes já existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam
no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta, é que com estas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude de seu elevado passivo de débitos clamorosos. 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas... deixa eu ver, tem alguém com fone aberto aqui. Perdi. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formavam desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródomos de toda a organização das civilizações futuras,
introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e os idiosincrasias peculiares a cada um. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos insulados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel Chico Xavier. Poético, né? Emmanuel é bom. Nós temos aí um estudo bastante particular, né? Então gostaria de já dizer para as pessoas mais novas que estão chegando, né? Primeiramente, bem-vindos. E, ao mesmo tempo, não estranhe, né? Porque esse é um estudo com o qual nós teremos, nós partimos já de uma série de pressupostos, né? Então, nós não vamos estar discutindo a reencarnação ou a imortalidade, nós vamos partir do pressuposto que tudo isso é conhecido, né? Mas não é todo estudo assim. Okay? Cada semana a gente discute, nós discutimos um assunto diferente, às vezes coisas mais básicas, às vezes coisas mais profundas. Esse é que é um pouco mais complexo, né? Mas pode ser interessante, né? As raças adâmicas são chamadas de adâmicas porque faz referência a Adão, né? E o mito de Adão, na verdade, é um registro, né? Que foi guardado por alguns povos, e nesse caso o mito existe em outros povos também, como, aliás, vários, né, eventos que são descritos na Bíblia existem em outros povos, e Emmanuel aí nos explica que é, na verdade, uma lembrança, né? Para deixar claro o que está acontecendo, na verdade, uma boa parte da população do planeta, num certo momento, não é originária do nosso planeta, né? A gente fala de reencarnação no Espiritismo, nós podemos nascer várias vidas, mas a gente sempre considera isso como, por princípio, sendo no mesmo planeta, né? E o que Emmanuel vai nos explicar nesse livro, A Caminho da Luz, que é, na verdade, um livro de história da humanidade, do ponto de vista da espiritualidade, ele vai nos explicar que uma parte da população do planeta, num certo momento, é originária de um outro planeta. Que é um planeta do sistema de Capela, né, na constelação de Capela, e que
é um planeta que estava vivendo mais ou menos o que nós estamos vivendo agora. Então, é por isso que eu disse, quando eu enviei o texto, né, não sei se alguns perceberam, mas eu disse uma frase que, não lembro mais quem foi que disse, mas quem não conhece a história está condenado a repeti-la. E, na verdade, esses emigrados, né, de Capela somos nós, na verdade, né? Que chegamos no planeta lá por volta de 10, 12 mil antes de Cristo, mesmo antes, né, porque do que Emmanuel fala, os caracteres raciais foram sendo definidos aos poucos, né, e a tal ponto que, se nós tentássemos, né, se nós levássemos um biologista para aquela época, há vários milênios, né, muitos milênios atrás, quando os hominídeos, né, estavam começando a se fixar como raça, ele não conseguiria fazer um desenho, um mapa genético, né, porque estava numa fase de ação direta dos espíritos para fixar os caracteres, para estabelecer os critérios de raça, né? E é por isso que muitas vezes na história da antropologia, da biologia, há elos perdidos, né? Eles não têm passagens que não se sabe como aconteceu. E o que os espíritos nos explicam é que estes elos perdidos são, na verdade, intervenções diretas do plano espiritual, na estrutura física e biológica, né? Para alterar, para adaptar, para melhorar. E é muito provável, e aí é uma interpretação minha, né, que os espíritos mais primitivos que foram tirados de Capela vieram primeiro, para poder nascer e ir fixando os caracteres raciais, né, do que vai se transformar nas raças brancas, né? E logo em seguida vieram as levas mais comprometidas, né, que são aqueles que não eram primitivos, mas eram mais comprometidos com o mal, tinham mais dívidas, né? E é aí que Emmanuel vai explicar que há um surto de crescimento no planeta. Vão aparecer as civilizações da Índia, do Egito, da Grécia, de Roma, então, de Israel, e há um nascimento de vigor no planeta, que vem com esses espíritos. Na verdade, o Chico diz, né, que esses espíritos vieram para transformar a Terra de um mundo que era primitivo para um mundo de provas e expiações, como é que ele é até hoje, né? E ele está passando por uma transição, a gente está vendo grandes mudanças no nosso planeta, por isso que acho que o César quis dizer no início que em Capela aconteceu essa mesma transição há 10 mil anos antes de Cristo, e espíritos que não estavam mais em condições de viver naquele planeta que estava em transformação, foram retirados de lá, né, e foram enviados aqui para a Terra. Então, é o que está acontecendo com a Terra hoje, né? Muitos espíritos que não se adaptam mais ao nosso planeta, que está em transformação, também serão retirados. Então, é isso que o Espiritismo explica, também serão retirados daqui e serão levados para um planeta, né, para uma outra casa no universo que esteja mais adaptado a esses espíritos que estão mais atrasados, né? Eu gostei muito que uma vez você deu um exemplo da escola, né? Mais alto. Não, só isso que eu queria. Não sei se vocês ouviram o Alexandre. Ele falou, né, que ele lembrou a questão de um exemplo que uma vez nós demos da escola, né? E o aluno vai repetindo de ano, você coloca, né? Eu vejo aqui no Canadá a gente vê muito isso, né? Eles colocam muitos recursos à disposição dos alunos que não avançam mas chega um ponto que você diz, olha, não dá mais, você não tem mais como ficar na escola secundária, você já passou a idade, agora você vai para uma escola de adulto. E na escola de adulto chega um momento que tem um limite também, né? Olha, a gente está pondo aqui tudo em todos os meios para você avançar e você não avança. Então você agora se vire, né? Pague uma escola privê, vá fazer alguma coisa por aí, o problema é seu, né? A gente te deu todas as possibilidades.
E é o que vai acontecer com o nosso planeta, né? Os espíritos que não quiserem avançar, que não quiserem melhorar. E tudo funciona com a média, né? Por exemplo, se a média do planeta for de baixa elevação moral, primitiva, né? Nós vamos ficando por aqui. Todo mundo, mas à medida que o planeta evolui, que as instituições evoluem, que os espíritos vão crescendo, por exemplo, quando é que nós imaginamos, né, que a gente ia falar de meio ambiente, de direitos humanos, de valorização da vida? Como civilização, nós estamos avançando, né? Basta olhar para trás e ver tudo que a gente já viveu, né? A escravidão era normal até um século e meio atrás. No tempo de Jesus era a coisa mais normal, né? Um pai tinha direito de matar os filhos, de vendê-los, né? Em Roma, seu pai tinha direito de vender um filho como escravo, se ele tivesse dívidas e quisesse pagar suas dívidas. Nós evoluímos como sociedade, né? Graças ao trabalho, né, coletivo e individual de alguns grandes espíritos, né, que vieram para nos fazer avançar. Mas vai chegando um momento que a gente vê que tem os recalcitrantes, né? Muitos de nós já entendemos que é preciso avançar, melhorar, crescer, aprender, né, se transformar espiritualmente. Mas muitos são recalcitrantes, querem ficar teimando, né? E a hora que a média da população avança e pequenos grupos continuam sendo um obstáculo para o conjunto, né? Aí você tem que tirar quem é o obstáculo, né? E foi o que aconteceu com essa leva de espíritos que vieram, né, do sistema de Capela para a Terra, almas profundamente comprometidas, né, com a lei divina, devedoras, teimosas, arrogantes, orgulhosas, tanto que, né, com as raças brancas no planeta, nós vamos ver um crescimento, né, da quantidade de guerras, né, porque são povos que traziam na alma uma violência muito grande. Então, é impressionante, assim, se nós pegarmos, né, o Egito, Roma, não tem povo mais guerreiro do que o povo romano, né? Os próprios gregos eram um povo, né, que gostavam muito da beleza, da cultura, mas era um povo guerreiro, né? Os celtas, né, os povos que viviam na região da Europa, né, antes da invasão romana, eram povos extremamente guerreiros, né, de onde vão vir os vikings, os bárbaros, traziam na alma, né, essa tendência de guerra. E hoje nós vemos que a Europa é um palco de guerra, né? Alguns países nós estão armados até os dentes, né? E nós corremos o risco de fazer as mesmas besteiras que já fizemos, né, no passado. Agora, a gente tem que parar e pensar, né? Como é que seria sair hoje de um planeta como a Terra, que tem medicina, transporte, internet, casas, né, ruas, farmácias, recursos, conforto, e ir morar num planeta como a Terra há 10, 12 mil anos atrás. Então, foi isso que aconteceu com esses espíritos, né? E é por isso que eles registram na Bíblia como a perda do paraíso, né? Foi uma perda de paraíso, porque você sai de um mundo que tinha um monte de possibilidades, que estava passando por transições para se tornar ainda melhor, e vai para um planeta, né? Eles vão para um planeta primitivo, mas Deus é sábio, né? Porque eles chegam aqui com uma grande inteligência, com uma grande experiência, e aí nós vemos uma explosão de construções, de tecnologias, de melhorias, de avanços. Então, eles chegam na condição de devedores morais, mas vem ao mesmo tempo, né? Deus faz com que eles paguem o que devem, e ao mesmo tempo eles contribuem para a evolução do planeta, né? Que era ainda um planeta primitivo. Eu acho, bom, esse é um dos assuntos que eu mais gosto, né? Quem me conhece, o Alexandre sabe bem. E essa história da perda do paraíso é bem interessante isso. E eu acho que deve ter sido muito triste para eles quando chegaram e reencarnaram aqui, a questão
principalmente também de ter deixado os entes queridos lá, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu sou muito maldosa, eu mato pessoas, eu engano todo mundo, e quando eu vou desencarnar, a Terra está evoluindo, eu não tenho mais direito de encarnar aqui. Então, eu vou ser exilada, né? E eu vou para o mundo primitivo. Aí eu reencarno lá, mas aí o Alexandre ficou, né? Os meus filhos ficaram, eles foram bons, e eles, né, eles já estavam mais vibrando, né, o amor e a caridade, que é a vibração que a Terra deve, que é a transição que nós vamos passar agora, né, e aí eu não consigo me imaginar, né, longe dos meus entes queridos, aí eu falo, meu Deus, mas aí eu pensei uma coisa, né, ou nós éramos os primitivos que já estavam aqui, ou nós viemos de Capela. Alguns, como o texto diz, muitos já voltaram para Capela. E os que ficaram são os mais teimosos. Então, eu fico imaginando o quanto eu devo ter sido teimosa, porque eu ainda estou aqui, né? Não voltei para lá ainda. Se eu vim de lá, né? E aí é engraçado, porque a gente às vezes fica pensando, tem muita gente que não acredita, né, que exista vida em outros mundos, não acredita em extraterrestre, mas acho que até esse termo extraterrestre é uma coisa muito... Isso supõe que nós somos o centro do universo. Mundo, né? O centro do universo, e nós não somos o centro do universo, né? Então, na verdade, todos somos espíritos, cada um encarnado num planeta diferente, né? Então, é isso. E outra coisa que eu acho muito bonito nessa história toda é ver o quanto foi importante Jesus nessa história. Porque Jesus, com todo o seu amor, ele recebeu todos esses espíritos, ele preparou a terra para todos esses espíritos que viriam para cá. Né? Então, foi todo um trabalho, inclusive de genética, né? Porque eles tiveram que preparar possivelmente os genes do perispírito, bom, agora eu já estou entrando em coisa mais que talvez os novos não vão saber o que é um perispírito. Bom, mas aí tem toda a genética do perispírito também, né? Então, isso tudo provavelmente foi preparado para eles poderem reencarnar aqui, ter a condição de viver nesse planeta. Então, assim, todo o trabalho que foi feito foi muito grande, né? Então, são muitos espíritos de luz envolvidos nisso, e Jesus comandando tudo. Então, E é bonito, né? Porque, só para fazer um comentário rápido e passar a palavra, que Emmanuel fala, né, que em todas as culturas, né, a partir de um certo momento, se cria essa expectativa da vinda de um Messias, né? E é verdade, né? Tem, até no mundo islâmico, né, na Índia, na China, a gente vai encontrar a referência à vinda de um Messias. Então, é como se esses povos, né, registrassem, né, ok, nós vamos, o Senhor nos conduz, mas o Senhor vem depois, né, para dar uma mãozinha para a gente, né? E isso fica registrado, né? E fica muito forte no povo de Israel, né? Que a gente vai ver nos profetas, por exemplo, é muito bonito, né? Quando a gente lê Ezequiel, Isaías, né, os textos de Isaías são belíssimos, né? Falando da vinda, né, do Messias, e inclusive dando detalhes, né, de como ele morreria, de como ele viveria, de onde ele nasceria, está tudo lá. Então, é um grande drama, né, que já está como que previsto, né, nos registros espirituais da humanidade. E quando Jesus vem, né, justamente, ele próprio fazia referência, né, está escrito que isso iria me acontecer, está escrito que eu entraria dessa forma em Jerusalém, está escrito tal coisa. Ele fazia questão de destacar, né, que ele era aquele que estava cumprindo, né, o prometido da vinda do Messias. E é muito bonito, porque, como a Adriana falou, se talvez um dia a gente conseguisse, né, entrar num transe hipnótico profundo e ir levando a pessoa de volta, provavelmente a gente vai voltar a essas encarnações, que são coisas que podem ter acontecido há 15, 20, 30 mil anos atrás.
mas o registro está nas profundezas do nosso psiquismo. Né? Então, é interessante que essas almas trouxeram para cá uma grande saudade, né? Eles deixaram, né? Como a Adriana deu o exemplo da família dela, nós deixamos, quando viemos para cá, supondo que, né, podemos ser, né, esses seres, nós deixamos seres queridos lá. E como é que nós sabemos que uma parte voltou? Né? Além de Emmanuel falar, a gente vê muito claramente, num certo momento, a civilização egípcia, por exemplo, se esvazia. Ela some, se esvazia, porque os espíritos que deram origem àquilo não estavam mais aqui, não reencarnaram mais. A civilização grega, né, da época de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, de repente, some. Né? O mesmo acontece com os romanos. Né? Então, aquele vigor, né, que haviam nessas raças, nessas civilizações, de repente não está mais lá. Então, é muito interessante, porque diz Emmanuel, né, que muitos desses espíritos foram embora, né, porque cumpriram aqui alguns séculos de penitência, né, ajudaram o planeta, desenvolveram a linguagem, criaram a língua escrita, né, desenvolveram tecnologias de construção, melhoraram, né, a agricultura, criaram a agricultura. Tudo isso veio com esses povos, né? Mas eles foram embora. Né? E uma parte, pelo menos. Né? Mas eles só foram embora porque, uma, que eles nos ajudaram, mas outra, porque eles cresceram moralmente, né? Sim, sim. Porque a partir do momento que eles moralmente se tornaram bons e numa vibração razoável, né, para poder voltar para a capela e ajudar a capela, quer dizer, não é nem ajudar a capela a continuar na vibração, lá, né? Mas não deixar cair a vibração geral do planeta de capela, né? Porque tem a vibração individual e a vibração geral, né? Então, se eles voltam para lá moralmente ainda inferiores, não iam ajudar, eles iam atrapalhar, né, na verdade. Então, eles só voltaram porque eles tinham condições morais para poder estar lá, né? Está muito esotérico o assunto, está tudo bem, estão seguindo, acompanhando. Fiquem tranquilos, não é sempre assim, viu? Acho que assim, é muito bonito saber a história, Robinson, né? O Robinson, só um minutinho, Robinson. É muito importante, muito bonito saber se somos nós que viemos desse sistema de capela, né? Eu estava escutando hoje eu estava escutando uma outra palestra e disse que perguntaram para o Chico como reconhecer quem veio de capela. Diz que o Chico falou, é muito simples. Todos os que acreditam em reencarnação são os que vieram de capela. Ah, então eu vi mesmo, gente. Os que acreditam em reencarnação, que acreditam que a vida é eterna, é porque não são nativos aqui da Terra, é porque vieram de um outro lugar. Já viveram então, isso. já tem isso, né, dentro de si, já está na consciência, né, está nas lembranças psíquicas. Então, todos que estamos aqui acreditamos em reencarnação, acreditamos que a vida é eterna, que somos imortais, porque a gente já tem vivência e experiências, né, para acreditar nisso, para ter a certeza disso. Então, muito provavelmente, nós viemos de capela, e a questão importante é... O que é mau sinal, né? Nós estamos até agora estamos aqui. Agora, vamos continuar aqui e participar do novo planeta, informação, um planeta melhor, ou vamos ser exilados novamente porque a gente não cresce. Aí é repetir o mesmo ano 2 vezes, né? Meu Deus. O Robson queria falar, Robson? Bem, assim, esse assunto realmente me fascina bastante, né? A questão das raças, né, que compõem a Terra, né? Como o próprio César citou, né? A ciência procura o elo perdido, e não existe um elo perdido, porque até no próprio livro A Caminho da Luz é relatado que foram feitas, não digo experiências, mas seriam experimentos, né? Pelos seres celestiais que ajudam, que Cristo não está sozinho. O Cristo, né? Jesus Cristo é nosso Cristo planetário e também era o Cristo, é o Cristo em capela. Por isso que Emmanuel coloca nessa questão, ele guarda muitas similaridades.
Cristo, o Jesus Cristo nosso, né? Ele também é o Cristo planetário de Capela, de um dos orbes de Capela, né? E ele também nos acolheu aqui, nos aceitou aqui no planeta Terra, né? Que veio a receber para aprimorar. É uma oportunidade, né, de melhoria, né, para as raças que já se encontravam aqui. Emmanuel relata, né, que existia a raça negra, que é a raça originária do planeta Terra, e a raça amarela, que já estava aqui antes dos capelinos chegarem. E mais adiante, numa palestra que eu escutei do Haroldo Dias Dutra, ele relata que, e o Geraldinho também, eles dois relatam que a raça amarela é originária de Órion. Então, é possivelmente uma grande parte da estrela de Aldebaran, né? Que não sabe, Órion é onde estão as Três Marias, tá? Localizadas, no Brasil a gente conhece como Três Marias, então uma parte também da nossa raça também é originária de lá. E a palavra adâmica é uma palavra que, na verdade, se você for pesquisar o hebraico antigo, Adamá significa barro, argila. Então, daí que veio. E na Bíblia, né, se você pegar Hebreus não, Gênesis, capítulo 1, Deus fala que criou o homem à imagem e semelhança de Deus, mas não é o homem, e sim o espírito. Em Gênesis, capítulo 2, ele diz que o homem foi criado, foi feito da adama, da argila, né, do barro, né? Por isso que fala do pós viesse ao pós voltarás. É uma referência que tem nesse sentido, dizendo que nós já existimos antes da concepção, ou seja, até a própria questão da reencarnação, no primeiro capítulo da Bíblia já está descrito isso. O espírito ele existe antes do corpo humano, né, de haver uma concepção. E Deus depois criou, né, a raça, porque é interessante essa questão, né, que ele coloca do barro, né, porque no barro você consegue fazer tudo da argila. Você pode fazer um vaso, você pode fazer um homem, nós podemos ser um inseto, nós podemos também ser de raças diferentes, né? Então a raça adâmica é parecido conosco, né? Ela é bem ligada à questão de Adão, mas na verdade, verificando outros atores que comentam também, existem várias raças adâmicas, né? Com características diferentes, porque cada planeta tem a sua similaridade, cada planeta tem a sua especificidade, né? De meio ambiente, de tamanho, da estrela que ele habita, tudo mais. Então ele vai adquirir. Mas não significa que nós somos somente adâmicos nessa vida. Por exemplo, em Capela, há relatos em alguns livros que eu li também, que haviam também reptilianos em outros planetas que habitavam. E eles também foram expurgados aqui para a Terra. Houve esse expurgo também aqui para a Terra. Tem um livro que eu acho muito interessante também, realmente, que é um complemento do que Emmanuel fala, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lerem ele, que são Os Exilados da Capela, que ele é feito pelo Edgar Arnauld, oui, ele, né? Então ele faz realmente uma grande referência, né? Essa questão da raça adâmica, né? E do degredo que houve de lá, né? E eu falo assim hoje, antigamente eu tinha um conhecimento assim, nossa, sabe de onde que eu vim? Será que eu vim de lá, vim de cá? Hoje eu aprendi e falo assim, olha, Robson, você está aqui na Terra, lendo depois a obra, a gente começa a compreender, que nem falou, bem, os melhores já foram embora, então é sinal que se recuperaram. Se eu estou aqui encarnado ainda, cheio de defeitos, não tenho que me preocupar de onde que eu vim. Eu tenho que me preocupar em fazer o melhor. E esse que vem até um tema, né, que a gente leu no sábado, né, os trabalhadores da última hora. Nós somos trabalhadores da última hora. Está chegando uma data limite, né? Uma outra palestra muito interessante que o Haroldo também conta sobre os ciclos, que não é nada esotérico. Existem ciclos, né, de tempo que a raça pode ficar aqui na Terra, que nós temos a oportunidade de melhorar. Se a gente não aproveitar esse ciclo, nós reprovamos, a gente vai ser deportado, né, vai ser exilado a um outro mundo, né? Então eu espero que a gente se esforce no máximo possível para não vir, porque a gente sabe que a gente já veio, né, ou de Capela, ou de Órion, não importa de onde que viemos, né? E se nós saímos de lá é porque nós estamos atrapalhando, né, o desenvolvimento desse planeta, tá? Desse orbe. E aí é uma oportunidade nova que Jesus, né, com a graça de nosso Criador, nos concedeu de estarmos aqui na Terra novamente. Então, eu acho mais importante nesse momento é isso, é a gente aproveitar essa oportunidade, fazer a diferença, né? Seguir os ensinamentos de Cristo. E aí é a prática, né? Perfeito, Robson, excelente. Palavra aberta, então, para mais comentários.
Não ouviu, Vera? Não está ouvindo, Vera? Estão ouvindo? No começo não. Começo eu não ouvi. Ah, tá ok. Às vezes deve ser o microfone aqui. Então, perfeito. Palavra aberta para questões, comentários, dúvidas. Oi, Yuri. Eu estava pensando nesses acontecimentos descritos no texto, essas migrações, não? De acordo com espíritos, os ensinamentos dos espíritos superiores, eu li na revista Espírita, ele diz que essas migrações ocorrem de tempo em tempo individualmente, mas certas vezes eles vêm em massa después de uma revolução, uma grande revolução, e essas revoluções fazem desaparecer muitos espíritos, tá? Mas eles são reemplaçados por espíritos mais evoluídos, mais avançados. Então, eu estava pensando nas crianças de agora, de algum tempo, como as crianças, eles vêm já como uma mentalidade muito diferente, como mais avançados, mais morais, né? Eu penso que eles são esses espíritos da nova geração, né? Então isso é muito, como é muito natural. Eu também estava pensando que mesmo que nas próximas reencarnações seja na Terra, porque nós temos muito que trabalhar, não seria mais um castigo para nós, não seria mais uma punição, seria um privilégio, uma oportunidade, porque nós já sabemos agora isso que nós devemos fazer, né? Não é mais um castigo. Então, eu acho que eu vou estar contenta, eu vou estar feliz de reencarnar de novo na Terra e poder ajudar a gente da maneira que eu recebo ajuda agora. Então, Esse é o espírito, né, Yuri? Não importa onde nós estamos ou onde vamos estar, importante, como o Robson dizia, né, que a gente aproveite a oportunidade e faça o melhor que nós podemos fazer, né? Esse é o espírito. E é por isso que a gente não pode repetir a história errada, né? Vamos tentar fazer uma nova, né? eu também, perdão, eu gostei também muito na ideia que do Jesus, a promessa de Jesus, que ele disse que ele participará, ele ajudará cotidianamente, sempre, todo o tempo está ele lá. Então, não importa que nós sejamos no um mundo primitivo, avançado, a importância é que ele está sempre lá por nós. E Deus sempre envia profetas, Moisés, Jesus, chicos, sempre temos ajuda, não? Mas somos nós que não prestamos atenção, não temosos. Respeitamos, né? Você sabe que eu vi uma palestra do Geraldinho, inclusive, complementando, que ele disse que o Chico falou para ele que, acho que vai ser 2057, que vai ter realmente a transição, que a Terra vai passar de ser de expiação e vai realmente começar. A gente está nessa transição agora. Então, o que eu quero falar, imagine, se fosse 2057, a gente está em 2021, então a gente está falando de 36 anos. É claro que a gente está agora, presentemente, vivendo isso. Não se muda a Terra, não se muda o planeta assim em tão pouco tempo. A gente está realmente, eu acredito que a gente está realmente agora na tempestade, vamos colocar assim, agora que a gente está na transição. E eu acredito que eu sou bem fã dessa nova geraçãozinha, essa geraçãozinha assim de 6, 7, 9 anos, 10 anos. Eu vejo que eles estão, porque se você pensar bem que em 2057, eles é que vão ser nessa geração que vai ter os dirigentes. Eu escutei também que, não sei se é o Dom Pedro, não sei, algum dirigente vai reencarnar também, ou já reencarnou agora, que ele vai levar o Brasil para ultrapassar, né? O Brasil, você sabe que é o coração do mundo, né? Como eles dizem. Então, outro dia eu estava pensando nisso, a gente está passando um momento meio confuso, né? O Covid, tudo isso, e se a gente ligar com isso que o Chico disse, 2057, daqui 37 anos, talvez, né? A gente está lá dentro, né?
A única coisa, só um segundo, Vera, a única coisa, Fábio, a gente não pode se iludir, né? A data de 2057 é uma estimativa que o Geraldo fez, com base em alguns estudos que são bem interessantes, e acho que ele tem razão, mas é quando começa a contar o relógio, né? É como se você dissesse, olha, agora você virou adolescente. Quando você vira adolescente? Nós não sabemos muito bem, né? Alguns chegam antes, outros chegam depois, mas o 2057 é quando a gente diria assim, olha, agora começou a contar o relógio dessa nova era. É um novo ciclo. Mas um novo ciclo pode demorar 1000 anos. Uhum. E aí ele diz isso. A gente não pode ter a ilusão de que um planeta que tem tanta gente ainda na ignorância, tanta miséria moral, né, tantas guerras e possíveis guerras explodindo, e que nós não estamos ainda longe, né, da ameaça de uma guerra nuclear, infelizmente. Tudo isso nós temos que trabalhar firme, orar muito, divulgar o bem, divulgar a mensagem do Cristo, para que mais gente, né, se comprometa com essa renovação do planeta. Inclusive, eu acho que foi Capela, não teve uma história de uma guerra nuclear, era em Capela que parece que o Chico participou. A gente tem que sempre tomar o cuidado com essas histórias. Eu gosto muito do Geraldinho e eu não vejo razão nenhuma para ele mentir no que ele fala. Eu acho que ele é muito sério, uma pessoa extremamente... Eu respeito muito. Mas essas são histórias, ele conta um sonho que ele teve, no qual ele participa de uma guerra nuclear, e ele fala, bom, mas como é que eu posso ter participado de uma guerra nuclear, né? E aí o Chico fala para ele, não foi na Terra que você participou dessa guerra nuclear. E uma das razões que levou, né, a providência divina a deportar esses espíritos foi exatamente o fato deles terem passado, né, o planeta por essa provação terrível, né, de ter tido uma guerra nuclear. E então é uma experiência do Geraldo que ele diz que o Chico confirmou. Eu respeito e aceito o que ele fala, não vejo razão nenhuma para o Geraldo mentir. Né? Mas a gente tem que sempre tomar cuidado para não dizer o Chico que disse, o Chico que falou. Né? O Geraldo que contou uma experiência que ele teve e que ele diz que o Chico confirmou para ele, só para deixar as coisas claras. Né? Eu acho que o Chico disse é o que está no livro A Caminho da Luz. Né? E ali a gente pode ler, e é o que a gente está lendo aí hoje. Né? E o livro é muito interessante, porque ele vai analisar raça por raça, a contribuição de cada uma, o que cada uma trouxe para o planeta. Né? E é muito interessante, porque você vai ver na Grécia nascer a filosofia, você vai ver em Roma nascer a justiça, né? Em Israel, né, o monoteísmo, que cada povo trouxe, né, uma contribuição, um avanço para o planeta, e que ficou, né, que semeou, que alimentou a renovação, que alimentou os povos, que é muito bonito ver essa grande fraternidade universal. Nós somos uma família universal. Né? Então, quem veio de Capela para cá? Né? Devem ter vindo gente de vários povos que viviam lá, diferentes. Né? Se nós saíssemos daqui hoje, sairiam os asiáticos, sairiam as raças negra, branca, vermelha, amarela, os povos da América Latina, com características bem específicas. Né? Então, são povos diferentes, com histórias diferentes. E é muito bonito, né, que Emmanuel confirma nesse capítulo a existência da Lemúria e de Atlântida, né? Que são histórias já contadas desde lá de Platão, né? Que num dos diálogos de Platão, ele conta, né, que há 10.000 anos antes deles, né, teria existido uma civilização, e que eles contavam, ainda era conhecida a história do afundamento, né, do continente deles, das ilhas que compunham a Atlântida, que fechou um ciclo de evolução para aqueles povos. Né? Então, é interessante imaginar que nesse planeta já existiram civilizações que desapareceram, né, que não deixaram quase traço. Né? A gente acha que nós somos a última bolachinha do pacote, né? E não sei se a Yuri conhece essa expressão, o Sebastião. Né? A gente se acha muito importante, né? A última bolachinha do pacote.
E não somos, né? Nós somos só mais um povo, mais uma raça que está aqui. Se nós não aproveitarmos, né, a fila anda e nós vamos ter que ceder lugar para outros e a vida vai indo. Mas é muito bonito, porque é uma família universal, né? A bolacha do pacote, a última ainda, a gente se esquece que ela é a mais quebradinha, né? Então... Pois é, bem isso, Neuci. Ele anda com o gás da Coca também, muitos, né? Está se achando o gás da Coca. Uhum. É isso aí. Coca-Cola, Então, não tem jeito. pois é. A gente se acha importante, mas não é tanto, né? A bolachinha já ultrapassou, agora é o gás da Coca, né, César? Oi, Vera, você ia falar? Não, você quase respondeu. Falou. O teu microfone fechou, Vera. Pode. O Fábio deve ter ouvido a mesma palestra que eu ouvi do Geraldinho, né? Ele diz realmente que em 2057 vai iniciar o ciclo, mas que nós teremos uns 10 mil anos, uns 10 séculos anos, 10 mil anos ainda para chegarmos ao mundo de regeneração, né? Então... É por isso que o que a Yuri falou é interessante, né? Nós vamos poder reencarnar muitas vezes aqui, e talvez dessas próximas encarnações, esperamos que já a partir desta, né? Seja para a gente contribuir, né? Para a gente mudar, para a gente se transformar, para fazer diferente, né? Aquilo que a gente não fez no passado. Tem milhões de pessoas, nós somos 8 bilhões e tantos de pessoas encarnadas nesse planeta nesse momento. A maioria não conhece a espiritualidade, não tem ideia nenhuma do Evangelho, do amor do Cristo, do significado dele para nós todos. A maioria está ainda, muita gente não sabe ler e escrever, muita gente não tem acesso à cultura. Nós estamos num planeta que tem muito chão ainda para andar, e o nível evolutivo da maioria da população ainda é sofrível. Muita gente vivendo como se fosse um corpo, e não sabe o que é uma alma, estão vivendo como um corpo, né? Comer, beber, dormir, reproduzir, né? E é isso, não tem ideia de cuidar do espírito, de cuidar da alma, então há um trabalho muito grande para ser feito, há muita coisa para ser melhorada, há muita gente para ser educada, né? Então, não dá para a gente imaginar que, né, vai bater o relógio daqui a pouco e que nós vamos estar num planeta maravilhoso e cheio de... né? Agora, o que eles deixam claro, e termino aqui o meu comentário, é que muitos espíritos, sim, reencarnariam, né, como o Fábio lembrou, muitos espíritos vão reencarnar para dar esse empurrão na transformação, né? Mas, como o Fábio bem lembrou também, nós estamos entrando no momento de tempestade. Quando a gente passa da infância para a adolescência, a gente tem no período de adolescência uma tempestade, né, de hormônios e de mudanças psíquicas, psicológicas, físicas. E isso vai acontecer com o planeta também. Então, nós estamos entrando na tempestade, né? A coisa vai sacudir mesmo, né? E quem estiver firme, né, quem estiver firme no Cristo, firme no estudo, firme na espiritualidade, vai passar, né? Vai conseguir sobreviver e aproveitar tudo isso, né? César, para haver reforma tem que haver uma bagunça, né? Uma poeira. Quando a gente faz uma obra em casa, uma reforma, a gente tira tudo do lugar, derruba paredes, né? Tira uma janela, tira um piso, e assim faz muita sujeira, né? Há desgastes, há cansaço, assim é a vida do mundo novo. Perfeito exemplo, Neuci. Não tem jeito de ser limpinho, né? Reforma tem que levar uns de volta, né, para reformar esses e voltar de novo num outro tempo, porque nesse tempo eles não estão entendendo nada ainda, né? Nós que estamos tentando entender, estamos engatinhando ainda. Temos talvez daqui 500 anos a gente decida ir embora daqui para esse novo planeta, porque tem entes queridos nossos lá, irmãos, afetos, e a gente fala, poxa, eu vou para lá, eu vou ajudá-los, né? Se é que a gente não vai estar lá primeiro, né? Vamos esperar que não. Oi, Cris.
suficiente. Não, eu estava ouvindo o que o Fábio falou, uma coisa, e eu acho que o Fábio está certíssimo. As crianças hoje, essa fase dos 5 anos, 6 anos, 7 anos, eles são tão mais evoluídos, parece que eles já nascem com isso dentro deles. Eu me lembro antigamente, quando eu comecei desde criança, eu sempre fui muito ligada ao espiritismo, eu tinha vizinhos espíritas que faziam sessões, eu sempre era meia curiosa e gostava disso e me dediquei a isso. E eu me lembro que até uns anos atrás, para mim falar que eu era espírita, eu tinha muito cuidado, porque parecia que as pessoas assim via como, nossa, que mulher ignorante, não, sabe? Eu tinha cuidado para falar. E hoje em dia eu vejo que até as crianças, se você fala alguma coisa em relação à vida após a morte, qualquer coisa assim, as crianças entendem. Parece que elas já nasceram, essa fase que o Fábio falou, dos 5, 6 anos, essas crianças, parece que elas já nasceram abertas para isso. Eu acho isso incrível. Por isso que eu acho que o mundo está realmente evoluindo. Eu acho que a gente não vai precisar esperar tanto, não. Tomara, Cris, eu vejo duas coisas, né? Eu vejo há dois eventos acontecendo, né? E os dois vão pesar sobre nós, né? Um é esse do nascimento das crianças que já estão chegando, né? Com uma evolução já feita, né? E que vão contribuir, né, para o avanço do nosso planeta, mas o plano espiritual tem buscado nos abismos, né, da espiritualidade, muitos espíritos que estavam estacionados há séculos e fazendo reencarnar. E para que eles aproveitem a sacudida que vai ter no planeta. Para que eles aproveitem, que é uma chance para acordar. Então a gente vê milhares de jovens perdidos, confusos, muitos correndo rápido para as drogas, para o suicídio, para a baderna. Você vê isso, num país como o Brasil, você poderia falar, bom, tem a crise social, tem a miséria já de séculos que está ali instalada, as dificuldades, então ele não tem chance. Mas e quando você vê isso num país rico? Jovens perfeitos, fisicamente bonitos, com um biológico tudo em cima, tudo... e completamente perdidos nas drogas, no nada, no vazio existencial, e você fala, de onde veio isso? Né? Então, a gente tem, né? César, todo mundo que tem problema com... Não é isso, né? Muita gente está reencarnando para aproveitar este momento. E qual é o nosso papel? Tentar ajudar a todos, como nós mesmos fomos ajudados e temos sido ajudados. Porque, como nós vamos estudar amanhã no nosso estudo de francês, os que andaram um pouquinho ajudam aqueles que ainda não andaram aquele pouquinho. Aqueles que já sabem ensinam aqueles que não sabem. É dando as mãos uns para os outros que nós vamos nos ajudar. Né? Como o Robinson disse, não importa muito de onde nós viemos, para onde nós vamos, é interessante saber tudo isso, para que a gente tenha uma dimensão da amplitude do fenômeno. Né, da vida, da reencarnação, que daqui a pouco pode ser que a gente saia desse planeta por opção, ou banido daqui, né, porque não ajuda, não se adapta, não evolui, mas nós temos com certeza uns 1000 anos pela frente. Né? Só que, por exemplo, a gente percebe que, num certo momento, né, perguntaram para o Chico o que era que explicava a vaga, né, a onda dos hippies. E o Chico disse, não sei se todo mundo aqui sabe o que são os hippies, eu espero que sim, porque senão vai ser o sinal de que eu estou velho pra caramba. Aí os hippies, né, todo aquele movimento, né, amor, paz e amor, toda aquela onda que teve no planeta, né, e ele falou, não são todos, né, mas ele falou, muitos desses espíritos
são os antigos bárbaros do século V, VI, né, que ficaram, depois que desencarnaram, ficaram retidos no plano espiritual, porque eles não aceitam viver em civilização, eles não aceitam disciplina, eles não aceitam ordem, eles não aceitam controle, eles querem viver livre, eles querem fazer sexo a hora que eles querem, eles não querem responder a ninguém, eles não querem ter disciplina nenhuma, e eles bagunçam o lugar em que eles estão. Então, o que aconteceu? Meus amiguinhos, vocês ficam por aqui, ninguém reencarna por enquanto. Chegou um momento que o planeta começou a passar pelas transformações, né, a tempestade que o Fábio falou da renovação espiritual, e o plano espiritual falou que, bom, vamos mandar. Né? Chegou a hora, a civilização está pronta para esse passo. E aí a gente viu aquela loucura toda, né? Droga por tudo quanto é lado, festivais de música, né? O pessoal saindo para bagunça, ninguém nem aí, caindo na vida. Era um tipo psicológico que estava reencarnando. Então, como a Yuri lembrou, né? Há vagas, né? Há ondas que vêm de espíritos e que se vão também. Né? Como individualmente também, pode ser que amanhã os nossos benfeitores digam, olha, vai ser interessante para o teu aprendizado, para a tua formação, nascer agora num outro planeta e passar lá uma temporada, depois você volta. Nós não sabemos. Né? Mas isso é muito bonito, porque a vida, o universo é uma família, né? Não vai demorar muito, né, para a gente descobrir isso concretamente, né? As previsões aí são de que nos próximos 2, 3 anos, provavelmente, os organismos oficiais vão anunciar, né? Aquilo que o Espiritismo já fala há 160 anos, né? Que o universo está habitado por um monte de civilizações, né? E o contato delas conosco é inevitável, né? São irmãos nossos, bons ou maus, né? Esperemos que aqueles que vão vir em contato conosco sejam melhores do que nós e não piores, para que a gente não seja dizimado, né, como nós dizimamos a América, né, quando chegamos nela vindo da Europa. Né? Mas é isto. É muito complexo, é muito vasto, mas é muito bonito. Porque mostra que a vida é presidida, né, por forças superiores que cuidam da nossa evolução, desde nos preparar um corpo, né, até nos dar a possibilidade de nascer e renascer dezenas e dezenas de vezes, e que a gente aproveite isso. Né? Você sabe que às vezes eu fico imaginando um professor de história totalmente materialista ouvindo isso, gente. Imagina, eles vão ficar loucos, né? Acho que ele teria, talvez, uma série de respostas, né, para uma série de questões que ninguém sabe direito explicar, né? Quando a gente estuda história, por exemplo, um dos enigmas é explicar o surgimento e o desaparecimento de civilizações. Só de Roma, por exemplo, existem centenas de livros escritos tentando explicar por que Roma desapareceu. Os maias, os incas. Os maias, os incas, né, desapareceram, ninguém sabe. Existem, acharam essa semana na América Latina, civilizações pré-maia, pré-incas, né, que deixaram lá túneis, construções, e ninguém sabe, né, quem era esse povo, de onde veio, como é que viveu. Né, então é muito interessante. Né, a gente tem aí todo um universo de... Então, se você se acha meio esquisito e nunca se sentiu muito nesse planeta, bom, você acabou de achar a explicação. Muito bem, se não tivermos mais nenhum último comentário aí rapidinho, a gente vamos estar terminando. Acho que só para finalizar, né, tudo que a gente comentou aqui, né, no transcorrer da reunião, lembrando que nós estamos entrando na era de regeneração. O que é regenerar? Se a gente for verificar o significado dessa palavra, é transformar-se, recuperar-se, depurar-se. Então, sem dor, sem sofrimento, sem luta, não há regeneração. Então, cabe a nós todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, claro, com a reforma íntima, que é fundamental, né, para haver uma mudança dentro de nós, mas também como sociedade, que somente trabalhando conjuntamente que conseguiremos chegar, tendo paciência e tolerância.
E lembrando que a Terra é uma escola, e assim como tem uma escola primária, nós temos alunos do primeiro ano até a 8ª série, aqui na Terra, hoje, nesse momento, temos irmãos que estão no primeiro ano ainda, mas nós temos outros irmãos que estão na 7ª, 8ª série, com maior conhecimento, com maior desenvoltura. Então, por isso que explica muitas vezes essa fase de transição nossa. Tem hora que a gente olha para trás e fala, nossa, parece que a humanidade desaprendeu. Não, são nossos irmãos que estão vindo aqui. Antes, sinceramente, eu tinha raiva, eu não tinha bons sentimentos com isso. Mas aí você começa a entender o espiritismo, ele vem a tocar no seu coração, e você fala. E vem uma voz na minha cabeça falando assim, Robson, você já foi desse jeito também. Aí você para e fala assim, nossa, então vamos parar de julgar e vamos começar a trabalhar em prol da humanidade, né? Exatamente, é esse o espírito. Trabalhar em prol da humanidade, né? E a primeira coisa que a gente pode fazer é se transformar, né? Se a gente se melhorar, a gente pode melhorar tudo em volta, né? E pode colaborar. Mas é isso, né? Esse é o grande apelo do espiritismo. Então vamos finalizar o nosso estudo de hoje, né? De vez em quando a gente faz uns estudos assim meio esotéricos, né? Mas não é sempre, ok? Mas espero que tenha sido interessante. Então, nós vamos fazer a nossa prece para agradecer a oportunidade de estudo que nós tivemos. Querido Mestre Jesus, nós nos dirigimos, Senhor, ao Teu amor e ao Teu coração. Nós nos dirigimos, Senhor, à Tua sabedoria, porque entendemos que o Senhor nos conhece. Mas, finalmente, nós estamos Te conhecendo, Senhor. O Senhor nos conhece de priscas eras, mas nós começamos a despertar, Senhor. E vemos diante de nós a luz, a compaixão, o amor, a misericórdia para com todos os seres deste mundo. Porque o Senhor disse que nenhum daqueles que o Pai lhe havia entregue se perderiam. Que o Senhor estaria conosco até o fim dos tempos, quando tudo que fora previsto tivesse se cumprido. Então, Senhor, nós tranquilizamos o nosso coração e pedimos que o Senhor nos dê simplesmente a força de nos transformarmos, de sermos o melhor de nós mesmos, de fazermos da nossa vida uma vida plena de luz, de alegria, de trabalho, de não sermos apenas um ser que passa por este mundo, mas alguém que deixa marcas de amor, de alegria, de trabalho. Nós, Senhor, te agradecemos por ter vindo até nós, por ter estado conosco, por ter ensinado aos nossos espíritos teimosos os caminhos do amor. Mestre querido, nós finalmente te reconhecemos, Senhor. Nós finalmente começamos a te entender. E agradecemos o imenso amor de nos enviar estes mensageiros que nos envolvem nestes momentos, que amparam os nossos corações, que mostram que a vida prossegue, que somos filhos de Deus, que não caminhamos sós neste mundo, que irmãos mais avançados nos precederam nesta luta
e voltam para nos estender as mãos, esperando que possamos igualmente estender as nossas aos nossos irmãos que têm ainda mais dificuldades. Nesta grande família, Senhor, nós olhamos todos na Tua direção, porque o Senhor nos disse que um dia seríamos um só rebanho, conduzidos por um só pastor. Guia-nos, Senhor, no caminho do crescimento, da renovação, da vida nova que nossos espíritos anseiam. Fique conosco, Mestre. Ampare os nossos caminhos, liberta os nossos corações da maldade, do orgulho e do egoísmo. Dá-nos, Senhor, a compreensão do amor, da fraternidade, do trabalho, para que nós mereçamos estar na Tua presença e podermos chamar-te Mestre. Fique conosco, Senhor, nos abençoe e nos ampare, hoje e em todos os passos da nossa jornada na direção do infinito. Que assim seja, Mestre.